Olá, meu nome é Stephanie Brandt, eu moro na África do Sul há quase 6 anos e hoje eu vim contar um pouco de como está sendo o lockdown aqui, que hoje, dia 15 de junho, completam 81 dias. No dia 15 de março, o presidente Cyril Ramaphosa decretava que a África do Sul entrava em estado nacional de desastre e no dia 27 de março entrávamos em lockdown com a duração inicial de 21 dias. Nesse dia, a África do Sul registrava oficialmente 1.138 casos e uma morte. O fato da África do Sul entrar tão cedo em lockdown tem vários motivos, mas os principais deles são a taxa de pessoas infectadas pelo HIV e tuberculose e afetadas pela pobreza e falta de saneamento básico. Vale lembrar que as previsões da OMS no começo da pandemia não eram nada boas para o continente africano, mas o continente vem superando algumas expectativas. Os níveis do lockdown aqui na África do Sul são divididos em 5 fases e eu vou explicar um pouquinho delas para vocês. Nível 5 começou dia 27 de março e trouxe 3 medidas que foram muito polêmicas aqui no país, que foram: fronteiras do país, aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, foram fechadas, abertas apenas para carga, a proibição de vendas de bebidas alcoólicas e a proibição de vendas de cigarro. No nível 5, apenas serviços essenciais estavam liberados, como supermercados apenas para fins de venda de alimento, serviços de saúde, postos de gasolina, serviço de segurança pública, manutenção de serviços essenciais. O transporte público estava autorizado a circular das 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 10 horas da noite, e nenhum serviço de transporte por aplicativo estava autorizado. Era autorizada apenas uma pessoa por veículo. Se tivesse mais de uma, você tinha que ter uma justificativa comprovada. Não estava permitido caminhar na rua em nenhum horário do dia, e reunião social então nem se fala. Acho importante mencionar que durante o nível 5 foram organizados 2 voos de repatriação pela Embaixada do Brasil aqui na África do Sul, enviando para o Brasil mais de 500 brasileiros que estavam aqui no país. Aqui na África do Sul, como em qualquer outro país do mundo, muita gente não recebeu bem o lockdown e muita gente não quer respeitar. Por isso foram criadas algumas leis específicas para esse momento, para punir todas as pessoas que desrespeitam. Muita gente foi presa no começo por descumprir as novas leis. Inclusive, no dia 5 de abril, teve um casamento aqui com mais de 60 pessoas ao ar livre, onde foi todo mundo preso. O noivo, a noiva, o pastor, os convidados. Então a gente já pode ver que em qualquer lugar do mundo vai ter gente que vai desrespeitar. O nível 4 começou no dia 29 de abril e algumas operações voltaram, como lojas de roupa de inverno, delivery de comida. O transporte público já tinha horários mais maleáveis. Em algum momento desse nível foi autorizado transportes por aplicativo. Viagem entre províncias ainda não estava liberado, porém tinha algumas exceções que foram abertas, como funerais, volta para casa. Atividades físicas ao ar livre foram liberadas das 6 às 9 da manhã. Alguns produtos não essenciais nos supermercados e sites começaram a ser liberados, como artigos para casa, brinquedos. Todas as outras restrições do nível 5 continuaram, inclusive as fronteiras fechadas, a proibição de venda de cigarro e a proibição de venda de bebida. O povo ficou bravo. Nível 3 começou no dia 1º de junho e é o nível que nós estamos agora e pode voltar a qualquer um dos níveis anteriores se os casos aumentarem consideravelmente. A bebida alcoólica foi liberada nesse nível, o que deixou o povo um pouquinho mais feliz, mas pode parar de vender a qualquer momento se os acidentes ocasionados pela bebida aumentarem. Só no primeiro dia de venda de bebida alcoólica aqui, foram registrados mais de 10 acidentes de trânsito ocasionados por embriaguez.
Pois é. Os cigarros ainda estão proibidos e, se você for pego fumando em público ou no seu carro, você precisa provar quando e onde você comprou aquele cigarro. O governo autorizou a volta de 2 grades escolares, que são a grade 7 e a grade 12, que são fases de transição escolar aqui. Atividades físicas ao ar livre estão liberadas em qualquer horário. O transporte público também pode operar em qualquer horário. Foram liberadas também nessa fase o takeaway, a entrega de todos os tipos de produto, lojas de roupa, papelaria, lojas de artigo para casa, construção e manutenção, mineração, serviços domésticos e todos os setores da agricultura. Todos esses setores voltaram, porém precisam cumprir todas as regras de distanciamento social e fornecer para os funcionários os equipamentos de segurança para essa nova fase. Os voos domésticos, em algum momento dessa fase, já começam a operar apenas para fins de negócios. O presidente autorizou a volta das igrejas. Porém, eu vi uma entrevista de um dos membros da alta cúpula da Igreja Católica daqui, que disse que não faz sentido voltar agora e colocar as pessoas em risco, e que ele vai esperar um pouco e vai continuar fazendo os trabalhos dele online. O nível 2 não tem data para começar. Aliás, nenhum dos níveis tem, nem para começar, nem para terminar. A gente sempre espera o pronunciamento do presidente na televisão. Nesse nível será liberado a viagem entre províncias, as reuniões sociais com algumas restrições e a abertura dos setores de baixo e médio risco de contaminação. No nível 1, todos os setores voltam a operar, exceto os voos internacionais. Essas informações eu peguei no site do governo daqui. Porém, como a gente já viu em todos os níveis, algumas coisas vão voltando que ninguém estava esperando. Então vai depender do parecer de cada ministério responsável. O turismo interno está sendo liberado aos poucos. Alguns serviços já estão liberados, como o self-drive no Safari, onde você pode entrar com o teu carro. Mas a previsão é que o turismo interno volte 100% até dezembro desse ano e o turismo internacional reabra no começo de 2021. Essa declaração foi dada pelo Ministério do Turismo daqui, mas a gente já viu que nada é 100% de certeza, então pode abrir antes ou não. Há alguns dias, a Suprema Corte aqui da África do Sul declarou que o lockdown é um ato inconstitucional e deu ao governo alguns dias para ele reprogramar o isolamento para ficar um pouco menos restrito. Para você ter uma ideia, até agora já foram presas mais de 250 mil pessoas apenas por descumprir as leis do lockdown. Hoje, dia 15 de junho, aqui na África do Sul, nós temos mais de 70 mil casos confirmados e 1.480 mortes pelo Covid-19. Eu estou em casa há quase 100 dias com meu filho e eu, em posição de privilégio de poder ficar em casa, é muito difícil emitir uma opinião de que o lockdown é algo maravilhoso num país com tanta desigualdade como aqui. Embora o isolamento seja comprovadamente eficaz contra o vírus, e isso tenha ajudado muito nos resultados que nós tivemos aqui, não podemos fechar os olhos e pensar nas pessoas que não puderam trabalhar, não podem ainda trabalhar, as pessoas que perderam seus empregos e todas as empresas que não vão abrir mais depois disso. A África do Sul enfrentava um problema econômico muito sério, mesmo antes da pandemia, mas nesse momento optou por priorizar a saúde. E é isso. Esse foi um relato de um pouco de tudo o que está acontecendo aqui em meio à pandemia do Covid-19. Eu espero que tudo isso passe o mais rápido possível, que todos estejam bem, fiquem bem e se cuidem. E até a próxima.